família, de cada um dos teus servos, Senhor. Ó Senhor, da esposa, das filhas, da sobrinha, Senhor, do teu servo nesta noite, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. E assim nós te agradecemos, Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor Edivan, está à vontade para trazer-nos a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Amém. Podemos assentar. Deus abençoe. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma matrícula, né? Da noiva de Cristo, da menina dos olhos de Deus, né? Estamos felizes de estarmos aqui. Nós somos ali do estado da Bahia, né? Como já foi dito, da cidade de Jacobina, e viemos aqui participar de 2 casamentos. Aleluia! Todo mundo participamos de um casamento do meu cunhado, e sexta-feira vai ter outro casamento. E estamos aqui por mérito divino, né? Tem a participação divina, a nossa vida aqui, a nossa chegada aqui. Deus tem sido nosso ajudador, tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Glória a Deus. Tem cooperado conosco, mas para eu chegar aqui na igreja teve um canal que Deus usou, né? O presbítero Wesley, né? Foi um canal de Deus. Algum tempo, se eu não tiver melhor, mais de 2 anos atrás, ele esteve lá na nossa cidade e ele esteve ministrando na igreja que nós pastoreamos ali, foi uma bênção. E nós criamos esse vínculo, né? E que coisa boa, né? E por essa razão estamos aqui. Estou feliz, igreja alegre, os irmãos fervorosos, isso é muito precioso. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a vossa meditação. Eu vos convido para que você abra a sua Bíblia conosco, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero trazer-vos uma palavra conhecida de toda a igreja, no seu capítulo de número 16. Amém? Glória seja tributada ao nome do Senhor. Seu capítulo 16, o versículo que nós vamos ler, o verso de número 14. Se você achou, diga glória a Deus. Atos, o seu capítulo 16, verso de número 14. Que diz assim a palavra do Senhor? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Nós vamos ler aqui um outro versículo para nós termos como base o que iremos falar nesta noite. O versículo de número 27 diz-nos assim: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Verso 29. E pedindo luz, salutou o tempo, e todo o tremo se prostrou
entre Paulo e Silas. Verso 30. Tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto Glória a Deus. Maravilhoso. é um texto bastante conhecido de toda a igreja. É uma palavra conhecida de todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui presentes. É uma palavra que todos conhecem, desde aquele que prega, aquele que lê, né? Pois João, em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz que bem-aventurado são os que lêem. E bem-aventurado aqueles que ouvem, né? E pratica, e colocam em prática as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Então, quem lê é bem-aventurado, quem ouve também é bem-aventurado, né? E eu sei que aqui tem muitos pregadores, pregadoras, mas tem muitos amantes da palavra de Deus, como os crentes bereanos, né? Que lê, que examina as Escrituras Sagradas. E nessa oportunidade, eu quero aproveitar esse tempo que nos é dado para transmitir uma palavra de Deus e trazer essa palavra que é conhecida dos irmãos, né, da igreja. E aqui o texto em que nós lemos vai nos falar como a palavra de Deus ela chegou na Europa, como a palavra de Deus chegou em Filipe, né? Se nós observarmos os versículos iniciais desse texto, nós vamos perceber e vamos ver que Paulo queria tomar uma outra direção, mas por duas vezes, né, o Espírito Santo não permitiu ele ir. Na sequência do texto nós vamos observar e ver que Paulo tem uma visão, e nessa visão se apresenta um varão para Paulo, e diz: atravessa a Macedônia e vem ajudar-nos. E naquele momento Paulo entendeu que ali era a vontade de Deus, aquela visão era o propósito de Deus. Deus estava revelando ali a sua vontade, o seu querer, né? E Paulo entendeu que ali era a direção de Deus. Deus estava direcionando, Deus estava guiando, Deus estava conduzindo, Deus estava direcionando Paulo segundo os seus propósitos. E Paulo, ao entender que ali era Deus, ali era a vontade de Deus, ele prontamente se dirigiu para aquela cidade. Paulo chega em Filipe, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar que aquela cidade era uma colônia romana, né? Ela se encontrava entre o Oriente e entre o Ocidente, e aquela cidade era a cidade, Filipe era uma cidade estrategicamente, histórica, geograficamente. Então Paulo entendeu que o Evangelho de Jesus chegando naquela cidade, ela ia se espalhar, né, na região em torno daquela cidade. E o que vai nos atrair a nossa atenção nesse texto é que o Evangelho, quando Paulo inicia o trabalho de evangelização ali naquela cidade, ali existe, o Evangelho passa a ter sucesso naquela cidade. Filipe é evangelizada de uma forma por meio da dor, né? Apesar da evangelização, o evangelho ser livre, ali não ter livre, o pregador ou o missionário Paulo ter a liberdade de ali pregar o evangelho de uma maneira livre, mas ali
os obreiros foram açoitados, os obreiros ali foram presos. Louvado seja o nome do Senhor. O sucesso da obra ali em Filipe passou pelo sofrimento dos obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que fazer a obra de Deus às vezes pensa que não tem dor, que não tem sofrimento, mas às vezes aquele a qual Deus chamou, a qual Deus comissionou para fazer a obra, às vezes faz a obra por meio de dor, por meio do sofrimento, por meio de açoite, por meio de prisão, mas isso não impede que o Evangelho de Jesus seja pregado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar ao decorrer desse texto que a igreja de Filipe tornou-se um exemplo vivo e eficaz e universal. Louvado seja o nome do Senhor, com a pregação do Evangelho. E aqui nós vamos ver, dentro desse texto, do seu contexto, 3 pessoas de diferentes classes sociais que foram alcançadas pelo Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Deus é uma coisa linda. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Glória a Deus. Então veja que, aleluia, quando o Evangelho de Jesus chegou, quando a igreja ali foi implantada ali pelo missionário Paulo na cidade de Filipe, aleluia, aquela igreja tornou-se, como eu já disse, tornou-se um exemplo de eficácia universal do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, quando ele chega, ele alcança as mais diversas classes sociais que estão inseridas naquela sociedade. O Evangelho vai lá e alcança. E não foi diferente quando o Evangelho de Jesus chegou ali em Filipe. Aqui nós vamos observar e vamos ver que 3 pessoas de diferentes classes sociais foram alcançadas ali pelo Evangelho. E a primeira dela, louvado seja o nome do Senhor, está nos versículos que lemos, louvado seja o nome do Senhor, de uma mulher por nome de Lídia. Essa mulher era uma empresária, era uma vendedora de púrpura, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher que era oriunda de Tiatira, da cidade da Ásia Menor, e ela estava ali como empresária naquela cidade. Ela estava ali, louvado seja o Senhor, como empreendedora, aleluia, naquela cidade. Mas quando o Evangelho de Jesus chegou, louvado seja o nome do Senhor, ela foi alcançada pelo poder de Deus. Ela foi alcançada, louvado seja o nome de Jesus, pelo Evangelho de Jesus. E aqui nós vamos observar, meus irmãos, que a segunda pessoa que foi alcançada ali naquela cidade de Filipe, aleluia, já faz parte de outra classe social. Era uma escrava. Louvado seja o nome do Senhor. Nos versículos 16 que lemos, nós vamos observar que ali a primeira pessoa está no versículo 14, a irmã, como citamos aqui, a irmã Lídia, né? Que era uma empresária. Veja a classe social que essa mulher estava inserida, e o Evangelho de Jesus o alcançou. Mas no versículo de número 16 que lemos, aqui nós vamos encontrar a segunda, aleluia, a segunda pessoa que o Evangelho de Jesus alcançou, aleluia, que era uma escrava, louvado seja o nome do Senhor, uma jovem sem quaisquer direito social. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela jovem, ela prestava serviço aos seus senhores. Ela tinha sobre a sua vida havia uma entidade demônio, havia guia de demônio, havia encostos de demônio que
trazia para ela revelações, né? Aleluia, e ela adivinhava, as pessoas se dirigiam a ela e, aleluia, ali aqueles demônios revelavam ali as situações das pessoas. Veja como o Evangelho de Jesus é lindo, veja como o Evangelho de Jesus é glorioso. Veja que essa jovem era uma escrava, essa jovem, ela não tinha quaisquer direito social, mas quando o Evangelho de Jesus chegou, aleluia, houve mudança, houve transformação, glória a Deus. E aqui nós vamos observar no versículo 27, lendo a terceira pessoa, que foi o carcereiro. Aqui nós vamos observar que aqui faz parte de outra classe social, aonde o Evangelho, quando ele chega, alcança todas as classes ali. Esse terceiro personagem era um servidor público, louvado seja o nome do Senhor, um homem de classe média, louvado seja o nome de Jesus. Mas o Evangelho de Jesus também chegou para aquele homem, glória a Deus, aquele homem que era o responsável por todas as pessoas que estavam ali presas. E quando diz a palavra de Deus, Paulo e Silas, aleluia, mesmo machucado, ferido dos açoites e mesmo preso ali, eles decidiram orar, eles decidiram cantar louvores ao Senhor. E diz a palavra de Deus que enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam louvores ao Senhor, diz a palavra do Senhor que Deus, aleluia, Deus moveu a terra, houve um terremoto e todos, aleluia, as prisões, os cadeados, aleluia, as algemas que prendia Paulo e Silas ali foram desfeitas, foram quebradas ali pelo poder da oração, pelo poder do louvor a Deus. E houve ali uma libertação de Paulo e Silas e de todos os presos que ali estavam. Mas aquele servidor público, aquele homem de classe média, quando viu todas as prisões, os presos abertos, ele decidiu tomar uma decisão de dar fim à sua vida, de pegar a espada, de tirar a sua própria vida. Mas ali estava homem cheio de Deus, ali estava homem cheio do poder de Deus, aleluia, que disse para aquele homem: olha, não faça tal coisa, porque todos estamos aqui, glória a Deus. Meus irmãos, veja como essa palavra nos traz aprendizados preciosos para nossas vidas. E aqui nós vamos observar outra situação importante dentro desse contexto, que essas três pessoas, irmãos, representam também diferentes convicções religiosas. Essas três pessoas de três classes sociais diferentes também, aleluia, representam diferentes convicções religiosas. Se você parar para analisar a primeira personagem, que era uma empresária, a nossa irmã Lídia, aquela mulher, uma mulher temente a Deus. Aquela mulher, aleluia, ela frequentava as reuniões de oração. Veja que a nossa irmã Lídia, ela tinha uma convicção religiosa diferente dos outros que nós iremos citarmos aqui nesta noite. Mas veja que a irmã Lídia, ela temia o Senhor, e ela foi alcançada por Jesus num ambiente semelhante a esse que nós estamos aqui. Porque aquela mulher frequentava as reuniões, aquela mulher frequentava, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, os cultos, e foi nesse ambiente que Jesus chamou, foi nesse ambiente que Jesus, aleluia, escolheu, e ela decidiu entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Mas nós vamos observar, aleluia, que a terceira personagem que naquela ocasião foi alcançada pelo Evangelho de Jesus, a jovem, ela vivia
vivia no cativeiro do diabo e também dos seus senhores. Veja que as convicções religiosas dessa jovem que era escrava, dessa jovem, ela vivia sob o cativeiro do diabo e dos seus senhores. Irmãos, irmãs, aleluia, o Espírito Santo nos faz nos lembrar, aleluia, daquele texto de Marcos, no capítulo de número 5, aonde Marcos escreve, aleluia, que Jesus decide passar em Gadara, né? E ali havia naquela cidade um homem, aleluia, que era escravo do diabo. Um homem que, quando a gente lê o texto e o contexto, aquele homem era um homem que tinha família. Quando você vai ler o final do texto, você vai ver que aquele homem decide, ele quer ir com Jesus. Jesus manda ele ir para o seu convívio social da sua família. Então aquele homem tinha família. Mas aquele homem escravo pelo diabo, aleluia, ele vivia nu, aleluia, a casa dele era, aleluia, um sepulcro, né? Aleluia, os demônios os impelia aquele homem para ele ir para os montes. Ele pegava as rochas e se cortava, aleluia. As autoridades não conseguiam subjugar aquele homem, mas no dia que Jesus chegou em Gadara, Jesus chegou para libertar aquele escravo do diabo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para libertar os escravos do diabo. Glória a Deus. Então quando Jesus chega em Gadara, aquele escravo, irmãos, foi libertado pelo poder de Jesus. Os demônios que estavam sobre aquele homem começaram a perguntar a Jesus, aleluia, o que é que não queria que eles os expulsassem daquela região, e pediram autorização a Jesus para entrar naquela manada de porcos, né? Aqueles demônios que se manifestaram dizendo o seu nome, né? Que era a legião. E Jesus, naquela oportunidade, libertou aquele homem que era um escravo daqueles demônios. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos faz nos lembrar daquela mulher, aleluia, que estava no culto. Jesus estava presente, aleluia, aquela mulher que era curvada. Os irmãos lembram, aleluia, aquela mulher que vivia curvada. Se fosse nos nossos dias, alguém ia dizer que aquela mulher tinha bico de papagaio, ou talvez alguém ia dizer que aquela mulher tinha desvio na coluna, ou alguém ia dizer que aquela mulher, aleluia, tinha hérnia de disco, na verdade. Mas naquela ocasião, aquela mulher estava, aleluia, 18 anos escrava do diabo, e Jesus viu ela no culto e o convidou, aleluia, foi até aonde ela estava e disse: filha, tu estás livre dessa tua enfermidade. Aonde alguém questionou, e Jesus disse, aleluia, há 18 anos Satanás tem mantido ela presa. Olha, irmãos, aquela mulher que vivia assim, aleluia, ela ficou ereta, curada, liberta pelo poder de Jesus. É assim que Jesus faz. É Ele que liberta o homem do poder, do poder das cadeias, das algemas de Satanás. Quantos de nós, outrora, vivia preso, aleluia, escravizado, mas Jesus nos achou, Jesus nos encontrou, e hoje nós estamos libertos das algemas, das prisões, dos aprisionamentos de Satanás. Estamos aqui libertos, dizendo: Jesus, muito obrigado. Outrora eu era escrava e presa, hoje sou livre e filha de Deus, filho de Deus. Não é diferente com esta jovem. As suas convicções religiosas, aleluia, ela vivia cativa e cativeira do diabo e dos seus senhores. Mas se nós observarmos, né, a convicção religiosa do terceiro personagem desse texto, aquele homem, ele era um carcereiro.
E se a gente analisarmos, aquele carcereiro tinha com Deus o próprio imperador romano. Era o Deus daquele carcereiro. Ele servia como guarda dos presos. Aleluia! Oh glória! Irmão, só Jesus liberta o homem do poder de Satanás para Deus. Só Jesus tira o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh glória! Só Jesus liberta o homem dos vícios. Aleluia! Que ele prende. Aleluia! Só Jesus tem poder de fazer isso. Só Jesus tem o poder de libertar esse servidor público. Ali só Jesus teve o poder de libertar esse carcereiro que tinha, aleluia, como Deus o seu próprio, aleluia, é imperador de Roma. E só Jesus pode tirar ele dessa escravatura, desse Deus, aleluia, humano, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Jesus faz. Quantos de nós outrora nos curvava, nos prostrava e venerava a Deus, como diz o salmista no Salmo 115, né? Que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvido e não ouve, não é verdade? Que tem mão, mas não a palpa, que tem pé, mas não anda. Mas o Senhor, com o seu poder, nos libertou. Aleluia. E hoje nós estamos aqui servindo, adorando e dizendo que nós servimos ao Deus vivo. Só o Senhor faz isso. O mesmo Jesus que operou na vida desse carcereiro, libertando do seu Deus, imperador romano, foi o mesmo Deus que libertou eu e você, que vivia na idolatria. E hoje nós estamos aqui servindo, adorando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Não é assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aqui nós vamos observar nesse texto que essas três pessoas, essas três personagens desse texto tiveram experiências legítimas. Louvado seja o nome do Senhor. E distinta. Ei, você já parou para analisar? Se nós fôssemos ouvir a cada um dos irmãos e irmãs aqui presente, a sua experiência, além de legítima, ela é distinta da minha. Cada um dos irmãos tem uma experiência, aleluia, legítima e distinta quando o Senhor chamou. Cada um de nós. Eu me lembro quando na minha juventude, e algum jovem na sua juventude se afasta da igreja, né? Não é verdade? E eu me lembro que a gente, meus irmãos, me perdoem, aqui é meu pai, eu acho. Glória a Deus. Me perdoe. Deixa eu desligar. Glória a Deus, aleluia, maravilhoso. Então, meus irmãos, me perdoem, por favor, tá? Meu pai é uma bênção, mas não foi ele que ligou. Todo dia liga para mim. Quando não liga de manhã, liga de noite. É uma bênção, meu pai. É um presbítero da nossa igreja, mas é uma preocupação que é bom, né? Eu acho maravilhoso. Glória a Deus. Voltando ao que eu estava dizendo. Então, na minha adolescência, me afastei, né? Deixei de congregar. E eu me lembro que conheci um outro jovem e nós decidimos ir para o culto. Eu estava na última bancada da igreja naquela noite. O Espírito Santo me convenceu e eu decidi voltar para a presença do Senhor. Irmãos, aquela noite foi uma noite tremenda, porque ninguém foi até onde eu estava para perguntar se eu queria Jesus. Eu estava convicto que aquela noite era a noite que o Senhor estava me chamando. E eu me levantei quando um presbítero daquela igreja o convidou. E eu senti, quando eu vinha caminhando, eu sentia algema nos pés, aleluia, um peso tremendo. Mas eu fui até o altar e me convidei
louvei, a igreja fez oração e eu senti naquela noite. Ali foi uma experiência legítima e distinta. Eu senti, aleluia, Mateus capítulo 11, verso 28, cumprido em mim, quando Jesus disse: vinde a mim todos cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu senti naquela noite, irmão, o jugo de Jesus. Eu cheguei cansado, parecendo que eu estava, aleluia, com muitos quilos de jugo sobre mim, mas quando eu me curvei, aquela experiência foi legítima e distinta. Quando eu me levantei, eu me senti leve, eu senti o jugo de Jesus em mim. Oh, glória a Deus. Eu sei que com você não foi diferente. Aleluia, eu sei que com você a sua experiência também foi distinta. Aleluia, é legítima, aleluia, diferente, porque Jesus chama cada um segundo os seus propósitos. E eu estava analisando, irmãos e irmãs, que Lídia, ela foi convertida em um ambiente espiritual, em um ambiente de oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ela ouviu a exposição da palavra de Deus, o Senhor chamou, e ela entendeu o chamado e aceitou o chamado de Jesus para a sua vida. Mas veja que coisa tremenda ali, aleluia, irmã Lídia, aleluia, ali mesmo Deus abriu o seu coração e ela creu no Senhor Jesus, e ela recebeu o Senhor Jesus naquele culto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas se você parar para analisar a jovem escrava, aquela jovem, ela foi liberta em um ambiente profundamente carregado. Aleluia. Quando ela estava possuída por um encosto de demônio, entidade, demônio, guia de espírito de adivinhador. Está vendo o contexto? Como é diferente? Você está vendo, como de fato aqui as experiências foram legítimas, mas distintas? Enquanto a irmã Lídia estava em um ambiente ao qual eu estou, ao qual você está, em um ambiente de oração, louvado seja o nome do Senhor, ali ela ouviu a exposição da palavra de Deus, e foi ali que Deus, aleluia, abriu o seu coração e ela creu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas veja, né? Na experiência legítima e distinta da jovem. Aquela jovem, ela foi liberta em um ambiente profundamente carregado. Ela estava tomada por espíritos enganadores. E todas as vezes que Paulo passava para ir para a oração no templo, os demônios que estavam sobre ela proferiam e diziam: esses homens que vos passa é um santo homem de Deus. E Paulo, ele se incomodava com a fala daquela jovem, porque Paulo, ele tinha em si a unção do Espírito Santo, e a Bíblia diz que quem tem a unção do Espírito Santo discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Verdade, Pai. Aleluia! E Paulo sabia que ali tinha um espírito enganador sobre a fala daquela jovem. Então veja que aquela jovem teve uma experiência legítima, mas distinta. O ambiente era, aleluia, ela foi liberta em um ambiente profundamente carregada, porque a mesma estava possuída por espíritos enganadores. E Paulo usa o poder do nome de Jesus. Paulo usa a autoridade do nome de Jesus, diz: olha, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E na hora o espírito sai e ela é liberta. Aleluia. E os senhores daquela jovem, ali a Satanás perdeu, porque primeiramente Jesus libertou aquela jovem, glória a Deus. Segundo, os seus senhores perdeu, porque a sua fonte de lucros tinha acabado. E eles alvoroçaram a população.
E ali Paulo e Silas foram presos, chicoteados por causa dessa ação de Deus, desse agir de Deus, desse mover de Deus, além dessa intervenção extraordinária de Deus, libertando aquela jovem escrava do diabo. Glória a Deus e dos seus senhores. Mas nós vamos observar e vamos ver também, meus irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor, que a experiência legítima e também distinta foi do carcereiro. Aquele homem, por sua vez, aqui nós vamos observar que aquele carcereiro, por sua vez, foi salvo. Aonde, pastor? Nas ruínas de uma prisão abalada. Olha que coisa tremenda. Você está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não sei da onde Jesus chamou você, mas você sabe. Aleluia. Só você sabe da onde foi que Jesus lhe tirou. E da onde Jesus lhe achou. No contexto, você muitas vezes diz: Senhor, não consigo. Senhor, eu não posso. Lembra daquelas palavras de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E Jesus fez uma pergunta: você já sabe o caminho? Lembra? Só que dentro desse contexto teve um discípulo que disse: Senhor, mostra-nos o caminho, porque não sabemos para onde vais. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mesmo Jesus dizendo isso, teve um discípulo. O outro discípulo, primeiro pediu para Jesus mostrar o caminho, não foi? O primeiro. Até parece o cenário que nós estávamos antes de Jesus nos achar. Jesus me dava luz. Muitos disseram assim: Jesus me dava luz, Jesus me mostra o caminho. Jesus, se tu és real, me mostre aí uma direção, não é assim? Aleluia. Já dorme com o Senhor, irmã Margarida congregava conosco, e ela contou minha história de vida dela. Ela oferecia uma festa muito grande para 2 demônios chamados Cosme e Damião. E as suas festas que ela fazia, esses 2 demônios, era uma festa que atraía multidões. Era uma das melhores da região, né, onde ela oferecia comida para esses demônios. Mas ela vivia angustiada, ela vivia atribulada, ela vivia aflita. Ela chorava e ela dizia: Senhor, me tire desta vida. Senhor, eu não suporto mais essa situação. Um dia, ao decorrer da tarde, ela contando para mim, e ela dizendo: pastor, um dia, no meio a essa minha aflição, eu ia já no período da tardezinha na casa do meu irmão, e quando eu ia no caminho, uma voz dizia: tu vais ser crente. No dia seguinte, no outro dia, ela fez o mesmo trajeto, aproximadamente no mesmo horário, e quando ela ia novamente, a voz bradou para ela dizendo: tu vais ser crente. E ela me contando aqui, que coisa maravilhosa, como Jesus, ele sabe agir da forma certa, da maneira correta. E ela dizendo: pastor, e eu, ao ouvir aquela voz, me dirigi, ela morava ali numa cidade chamada Paraíso, que é distrito de Jacobina. Ele disse: pastor, eu fui, peguei a mão e fui para Salvador. Lá tinha um irmão meu, crente lá, eu aceitei a Jesus. Aleluia, eu aceitei Jesus como meu Senhor, pastor. E ela contando para mim, dizendo: olha, pastor, aí os meus familiares ligando, as pessoas ligando: Margarida, tu vai fazer a festa quando? Era o período de setembro. Ela disse: outubro ou novembro eu vou para aí. Mas na verdade ela estava só adiando os dias, porque ela já era crente. Eu vou necessitar dela voltar para o distrito de Paraíso. E
quando ela chega lá, o povo procurando, ela suateando, aí ela foi lá, aquelas duas imagens, né, o Cosmo e o Damião, ela pegou, desfez, alguém dizendo, não faça, que ele vai mexer com você, mas ela disse, ele não vai fazer nada, porque agora eu sou crente em Jesus, eu sou crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, não vai me acontecer nada. E ela desfez o altar, aleluia, ela destruiu o altar daqueles demônios, e ela serviu ao Senhor até o último dia de vida dela, para a glória de Deus. É assim que Jesus faz, meus irmãos. O Espírito Santo me fez me lembrar, lá na nossa igreja, o Senhor falou comigo para que eu fizesse uma oração por tempo indeterminado. Nós colocamos a igreja para orar, e a gente começamos a orar de segunda a sexta, e nós orando mês a mês, e eu me perdi no tempo. Um dia eu perguntei à minha esposa quanto tempo já fazia que a gente estava orando, dentro desse propósito, a oração se estendeu há mais de 2 anos, e eu me perdi novamente, irmãos, pela graça de Deus, oramos aproximadamente uns 5 anos, nesse tempo determinado que Deus mandou a gente orar. Eu me perdi no tempo, mas continuei orando no propósito, e todas as vezes, teve um dia que estava orando lá no templo, e o Espírito Santo disse, vá na casa, aleluia, naquela rua. E quando eu cheguei lá, irmão, encontrei uma mulher acamada, doente. Olha que coisa linda, eu estou contando isso porque o Espírito Santo me fez me lembrar agora desse fato. E quando eu cheguei naquela casa, tinha uma mulher ofegante, doente, aleluia, e nós começamos a falar de Jesus para ela, e nós começamos a pregar o Evangelho de Jesus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu ainda não tinha presenciado no altar a esses 2 demônios chamados Cosmo e Damião, e aquela mulher, eu não sabia, depois que nós pregamos o Evangelho e ela aceitou a Jesus, foi que ela foi nos contar o problema, a situação dela. Aí ela me mostrou lá os filhos, irmãos, que ela colocava comida para os demônios, que ela colocava água e comida para os demônios comiam e bebia, ela alimentava os demônios. Eu digo, minha irmã, a senhora agora fez uma aliança com Jesus, a senhora tem que fazer as alianças com esses demônios, porque agora o seu negócio é com Jesus. E ela desfez, meus irmãos, nós orando e jejuando, e pela graça de Deus, aquela irmã aceitou Jesus, permaneceu na presença de Jesus, até que ela agravou o estado de saúde dela, e o Senhor recolheu, mas recolheu como Cristo. Glória de Deus. É assim que Deus faz, meus irmãos. Todos nós temos uma experiência legítima, mas porém distinta. Só você sabe aonde você estava, só você sabe aonde foi que o Senhor te chamou, aonde foi que o Senhor te arrancou. Aleluia, só você sabe. Por isso que eu fico feliz e fico alegre quando eu vejo um crente dando glória a Deus e aleluia, porque ele sabe de onde foi que o Senhor o tirou. Glória a Deus. E o carcereiro não foi diferente. O carcereiro, ele foi salvo. Onde, pastor? Nas ruínas de uma prisão abalada pelo terremoto. Onde é que o homem estava? O contexto do homem estava. Ele estava, louvado seja o nome do Senhor, ele foi salvo por Jesus. Aleluia, aquele homem, irmãos, ele estava à beira de um suicídio. Se fosse nos nossos dias, aquele homem tinha pegado uma arma de fogo, tinha tirado sua vida. Se fosse nos nossos dias, aquele homem tinha pegado uma corda e tinha tirado sua vida. Se fosse nos nossos dias, aquele homem tinha pegado chumbinho e tinha tirado a sua vida. Se fosse nos nossos dias, aquele homem tinha subido um prédio e se lançado de lá. Vai para cá para você entender. Mas o texto diz, oh glória, que Jesus salvou aquele homem. Aquele homem foi salvo por Jesus. Nas ruínas, além de uma prisão abalada pelo terremoto, oh glória. Foi lá que Jesus salvou ele. Foi lá que Jesus libertou ele. Foi lá que Jesus transformou a vida dele. Ele estava à beira de um suicídio. Quando ele estava para pegar
espada para tirar a vida. O homem de Deus brotou lá dentro da prisão. Não faça isso, porque todos estamos aqui. Aleluia, ali foi Deus. Oh glória, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito em nos salvar, a morte não vai ser impedimento para que Jesus cumpra o propósito. Só você sabe o contexto onde Jesus te chamou. Aleluia. Aquele homem estava ali. Aleluia, o Senhor chamou. E aquele homem perguntou para Paulo e para Silas: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Glória a Deus. A resposta foi: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Irmãos, quando Jesus quer salvar, Ele salva. Para me finalizar e concluir, você lembra daquele eunuco da Etiópia? O texto diz em Atos que ele ia ler uma Bíblia e ele não estava entendendo. Mas o Senhor, o anjo do Senhor se apresentou para Filipe e disse: Filipe, vai dele. Glória a Deus. Aleluia. Era a carruagem andando e Filipe gritando. Eu creio que ele estava correndo para acompanhar. Entende tudo que ele é. Glória a Deus. Aquele homem, aleluia, para a carruagem e diz: como eu posso entender se ninguém me explicar? Oh glória. Oh glória. Ei, quando Jesus te mandar tu falar da mão dele para outra pessoa, vai. Porque pode ser a última oportunidade que Jesus está dando, vai. Aleluia, não diga para Jesus, mande outro. Não, é você, ele está chamando, ele está comissionando. Obedece a voz de Deus e vai. Você lembra, aleluia, você lembra de Ananias? Ananias disse, Jesus disse: vai, Senhor. O homem é valente, o homem bate, o homem... Eu não quero ir lá não, Jesus. Usando um termo da linguagem nossa aqui, né? Jesus disse o quê? Vai, porque ele, está falando de Paulo, é para mim. Oh meu Deus do céu. Vaso escolhido para levar a minha palavra. Olha, irmãos, tem muitos vasos escolhidos aí, esperando que eu e você obedeça a voz de Jesus e cumpra muito do mestre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Já estourei ali o relógio ali, me perdoe. Aleluia, pelo tempo que eu passei ali. Agradeço ao pastor Jeremias pela confiança, ao presbítero, né, Wesley, de ter nos convidado, e a você que veio aqui nesta noite ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo traga claridade a todos os irmãos por meio dessa palavra. E eu já agradeço, peço à igreja, aos irmãos e irmãs, quando estiver orando, lembre de nós, ore por nós, porque somos necessitados das orações do santo. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.